Olá, meninas e meninas, bom dia. Pessoal, agora estaremos dando entrada no segundo bimestre. Conforme eu havia dito lá no primeiro bimestre, que no segundo vocês teriam tudo aquilo que a gente abordou no primeiro, um pouquinho mais, um nível de dificuldade um pouquinho maior, é necessário então que vocês usem alguns tópicos que vocês usaram quando aprenderam lá na distribuição eletrônica de Linus Pauling, tá? Então, o assunto geral que nós vamos entrar aqui é estabilidade dos átomos. Estabilidade dos átomos é o que os átomos fazem para ficar estáveis. A gente sabe que existe só um grupo da tabela periódica que já são estáveis por natureza, que são os gases nobres. Porém, todos os demais elementos da tabela periódica, eles são instáveis, ok? Então, a gente aqui estará abordando, a partir dessa primeira aula, da página 3 até a página 8 do livro didático, tá? Bom, gente, então, aqui podemos observar o que eu acabei de falar sobre a estabilidade dos átomos, dos elementos químicos da tabela periódica, que são os gases nobres, e que eles já são instáveis. Percebam o seguinte, aqui está a distribuição dos níveis de camada, tá? Então, a distribuição dos níveis de camada K, L, M, N, O, P, e não tem o Q, porque não preenche a última camada, que é a camada Q, que é a sétima camada. Então, aqui estão os gases hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Então, o hélio é o único que foge, ele é a exceção da regra geral dos octetos, porque o octeto, a regra do octeto, são os elementos que terminam na última camada, que é a camada de valência, com 8 elétrons em sua última camada. Já o hélio, ele só preenche a primeira camada, sendo que a primeira camada, ele possui 2 é o limite. Então, ele preenche a sua última camada, tá? Então, todos os demais, ele vai ter 8 em sua última camada, com exceção do hélio, que preenche até 2. Porém, por ele preencher a sua última camada completamente, ele é um átomo estável. Ele é um elemento químico estável. Então, vocês não vão ver o hélio se ligando a nenhum outro átomo para se tornar estável, porque ele já é sozinho, ok? Então, os átomos se estabilizam quando atingem a configuração eletrônica de um gás nobre. Todos esses aqui são gás nobre. Aqui são os elementos químicos e aqui é o número atômico de cada um, tá? O número atômico do hélio é 2, por isso ele só preenche a primeira camada. E dos demais, vocês veem que ultrapassa esse valor de 2, então ele vai preenchendo as suas próximas camadas. Então, os gases nobres já são estáveis quando sozinhos e por esse motivo não precisam se ligar a outros átomos. Mas, e os átomos dos demais elementos? Como fazem para adquirir a sua estabilidade? É o que a gente vai ver a partir de agora, tá? Então, vocês vão ver que somente esses elementos químicos não precisam se ligar a nenhum outro elemento químico para se tornar estável. Somente os demais elementos da tabela periódica, sem ser os gases nobres. Então, vamos relembrar a regra do octeto. Regra do octeto, um átomo adquire estabilidade quando possui 8 elétrons, 8 octeto, né? Na camada de valência, ou seja, atinge a configuração eletrônica de um gás nobre. Então, aqui eu dei 2 exemplos. O sódio, que está lá na sua tabela periódica em metais, e o neônio, que é um gás nobre, tá? Então, o sódio, que tem número atômico 11, ao fazer a distribuição eletrônica dele, ele vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Por quê? Somando aqui, a soma total dá 11. S1, a subcamada, no caso, subnível S, ele suporta 1 elétron? Não, 2. Então, aqui, para ele se tornar estável, ele tinha que completar a sua camada de valência. Então, ele é um átomo instável. Então, você não encontrará ele sozinho, ele sempre vai estar ligado a um outro elemento químico. Então, ele perde um elétron, tá? No caso do neônio, aqui vocês veem que ele preenche a sua última camada, a sua camada de valência. 6 mais 2, 8. Lembrando que esse númerozinho aqui na frente é o número da camada. Então, a última camada é a camada L. Primeira camada K, segunda camada L. A L não suporta até 8 elétrons? Então, 6 mais 2, 8. Então, ele é um elemento estável, tá? Então, o átomo de sódio atinge o octeto após perder um elétron. Quando ele perde esse um elétron, ele vai ter, a sua última camada vai ser a segunda camada, com 8 elétrons, tá? Então, e o argônio, no caso, ele
se torna estável na terceira camada também com 8. Então, hidrogênio e hélio são exceções à regra do octeto, pois se estabilizam com apenas 2 elétrons de valência. Hélio, por que é exceção? Porque ele tem um número atômico 2, então ele vai preencher a sua primeira camada com 2 elétrons, que é o limite máximo. E o hidrogênio, tem como ele alcançar 8? Não, ele só tem 1 elétron. Só que o hidrogênio, por ter 1 elétron, ele para se estabilizar, ele tem que alcançar pelo menos a primeira camada, que é 2, né? K igual a 2. Então vocês vão ver mais para frente que ele sempre vai estar ligado a algum outro elemento químico da tabela para poder estabilizar a sua primeira camada e alcançar 2 elétrons na sua primeira camada. Bem, trouxe também essa tabela aqui para vocês terem uma ideia da tabela quando que vocês observarem quando que ele vai estar ganhando elétron ou quando ele vai estar perdendo elétron. Quando ele será um cátion, quando ele será um ânion, né? Então aqui, olhando essa tabela que também está lá no seu livrinho, você vai ver que o hidrogênio ele tem 1 elétron em sua última camada. Os elementos do segundo grupo vai ter 2 elétrons na sua última camada. Só relembrando, sempre vai estar relacionado ao número do grupo que ele faz parte, tá? Então aqui, que é a família 1A, ou o grupo 1, ele vai ter 1 elétron na sua última camada. Então, se vocês relembrarem como encontrar o elemento químico na tabela periódica, é vocês observarem quantos elétrons aquele elemento tem na sua última camada, também chamado camada de valência, tá? Então, todos os elementos da tabela periódica do grupo 1, ou família 1A, ele vai ter 1 elétron na sua última camada. Na família 2A, ou grupo 2, vai ter 2 elétrons na sua última camada. E assim por diante, ó, 3, 13 ou 3A, 4, 4A e assim por diante, tá? Vocês observam o seguinte, o que já foi também falado no primeiro bimestre. De acordo com a regra do octeto, eles vão ter que alcançar os 8 elétrons na sua última camada. Ah, professora, mas na sua última camada esse elemento só tem 3, igual esse daqui, ó. Então, se ele tem 3, é mais fácil ele ganhar ou perder. Ganhar ao total elétrons para ele completar os 8, ele precisa ganhar 5. Ou ele vai perder esses 3. É mais fácil ele perder os 3. Ou seja, de 1 a 4 elétrons na sua última camada, perdão, de 1 a 3 elétrons na sua última camada, ele sempre vai acabar perdendo para o outro elemento químico para os dois se estabilizarem, tá? E de 5 até 7, ele sempre vai ganhar elétrons para completar a regra do octeto, tá? Para alcançar os 8. Então, de acordo com a regra do octeto, átomos de elemento dos grupos 1, 2 e 13, ou seja, 1, 2 e 13, ou também falando 1A, 2A e 3A, a maioria desses metais, tá? Eles tendem a perder elétrons, formando então o que chamamos de cátions. Já os átomos dos elementos 15 até o 17, 15 até o 17, em geral, eles são os ametais, também chamados não metais, eles tendem a ganhar elétrons, formando os ânions. Professora, tá bom, beleza, e como é que funciona isso? Como é que funciona esse ganhar e perder? A gente já vai ver, tá? Mas de início eu quero que vocês entendam lá na tabela periódica quem é mais fácil ganhar, quem é mais fácil perder, quem é mais fácil compartilhar, tá? Então vamos lá, para atingir o octeto, os átomos devem perder, ganhar ou compartilhar elétrons combinando com outros átomos. Então observem, ó, família 1A, 2A, 3A, 4, 5, 6, 7 e 8. Esse daqui eu só coloquei para vocês entenderem. Por quê? Esses aqui são os elementos representativos. Os elementos de transição vocês percebem que não estão aqui. O grupo B não está aqui. Estou dando ênfase primeiro para vocês nos elementos representativos, tá? Então observem que o 1A, 2A e 3A, ele tem maior facilidade de perder esses elétrons. É mais fácil ele perder do que ele ganhar para completar os 8. Ou seja, é sempre mais possível ele ter que ganhar menos quantidade de elétrons para ele completar a regra do octeto, do que ele ter que ganhar um número além do que ele precisa para completar. Em outras palavras, você vai ver que 1, 2 e 3 é mais fácil ele perder, no caso aqui 1 elétron, 2 elétrons e 3 elétrons,
E do grupo 5 até o 7 é mais fácil ele ganhar para completar. Como assim? Bom, 5A. Esse grupo 5A, todos os elementos químicos presentes nesse grupo, ele vai ter 5 elétrons na sua última camada. Para completar 8, um número é maior ou menor do que 4? Menor, né? Porque 5 mais 3, 8. Então aqui ele vai ter que completar somente 3 elétrons para completar a sua última, para completar a regra do octeto. Aqui, 2 e aqui, 1. Esse daqui precisa de algum elétron para completar a sua camada de valência? Não, porque já são estáveis por natureza, ok? E agora, de todos esses aqui, vocês têm que observar o seguinte: todos os elementos aqui, eles têm um elétron em sua última camada? Sim. Daqui, do lítio até o césio, eles vão precisar da quantidade de elétrons para completar o 8, a regra do octeto, com exceção do hidrogênio. Por quê? O hidrogênio, ele só tem a primeira camada, ele só tem a camada K, que é igual a 1, porque o número atômico dele é 1. Então, ele vai precisar só completar a sua primeira e única camada, que é até o número 2. Então, ele vai se estabilizar quando ele alcança 2 elétrons na sua primeira camada, ok? Então, beleza. A partir de então, o que vocês têm que entender agora é o seguinte, as ligações químicas, elas podem ser de 3 tipos. Ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Nós vamos ver cada um aqui, ok? Então, ligação iônica acontece com quem? Com compostos iônicos. Só para poder dar essa introdução, compostos iônicos, vocês já lembram de cátions e ânions. Por quê? Íons são aqueles que vocês veem os elementos com carga, seja mais, seja menos, seja positiva, seja negativa. Então, se ele é positivo ou negativo, ele está ganhando ou ele está perdendo, né? Então, compostos iônicos são aqueles que têm cargas. Covalente são compostos moleculares. E metálica, que são as que conhecemos como liga metálica. Bom, eles podem ser diferenciados em iônica, que envolve a transferência de elétrons entre os átomos, formando os compostos iônicos, como eu acabei de falar, tá? Formando os íons, positivo ou negativo. Covalente envolve o compartilhamento de elétrons. Gente, isso é muito importante vocês conseguirem diferenciar, tá? Que iônico, ele tem a transferência de elétrons, ou ele ganha ou ele perde elétrons. E a covalente, ele não ganha nem perde. Não, ele não tem carga. Ele simplesmente, ele compartilha. Isso é a parte fundamental nesse conteúdo aqui para vocês compreenderem, tá? A diferença principal iônica, ele vai transferir elétrons e a covalente, ele vai compartilhar elétrons. E a metálica, que envolve a dispersão de elétrons dos átomos de metais, formando as ligametálicas. Bem, vale lembrar que, independentemente do tipo de ligação, são somente os elétrons de valência do átomo que participam da ligação. Olha, não esquecer, quando a gente fala camada de valência, a gente está falando da última camada da distribuição. A última camada, se é camada K, camada L, camada M, camada N. Camada mais energética é a camada que tem maior número de elétrons, tá? Dá muita atenção nisso daí. Bem, então vamos dar a introdução aí no primeiro. Eu vou começar pela ligação covalente para depois, na próxima aula, vocês veem ligação iônica, tá? Então, ligação covalente. Como a gente falou, a ligação covalente, ela compartilha. Então, vocês veem que são 3 átomos distintos, né? No caso, esse átomo daqui é o mesmo átomo daqui. A gente sabe pela quantidade de elétrons que tem na sua camada, na sua eletrosfera. Então, observe que esse está compartilhando com esse e esse que está compartilhando com esse daqui, tá? Então, esse compartilhamento caracteriza a ligação covalente. Então, ligação covalente, ela ocorre entre ametais com ametais ou ametais com hidrogênio. Isso aí é uma característica também fundamental para você conseguir diferenciar quando vai acontecer uma ligação iônica, quando vai acontecer uma ligação covalente, tá? Então, ligação covalente, uma das características principais ocorre entre ametais com ametais. Lembrando que você tem que diferenciar lá na tabela periódica quem é metal, quem é semimetal e quem é ametal, tá? Ou também pode acontecer entre ametais e hidrogênio. Envolve o compartilhamento de elétrons, a ligação
fraca devido à repulsão desses elétrons, ele produz moléculas a partir da união entre átomos e origina os compostos moleculares. Aqui é um exemplo. Observem que aqui tem ligações covalentes entre ametal com ametal com ametal e hidrogênio com ametal. Observem que esses bolinhas aqui, prestem bastante atenção, esses pontinhos aqui estão representando a quantidade de elétrons da sua última camada. No caso, o bromo, ele possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons na sua última camada. Ele está estável? Não, ele tem 7, ele precisa ter 8 para equilibrar. Então, ele vai, para formar uma molécula, ele vai compartilhar seu elétron com o seu xará, vamos dizer assim, né? Que nesse caso aqui, os dois são átomos de bromo. Então, aqui ele passa a ter 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E esse daqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eles estão compartilhando um par de elétrons, tá? Assim acontece aqui também. Esse daqui, vocês veem que também tem 7 elétrons na sua camada de valência. E o carbono? O carbono tem 4. 1, 2, 3, 4. E agora, o que ele vai fazer para poder estabilizar? Ele compartilha seu elétron com o cloro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Conseguiu estabilizar o carbono. Então, vocês veem que o cloro está estabilizado e o carbono também. Assim é o hidrogênio. O cloro tem 7 elétrons na sua última camada, ele precisa de um elétron para se estabilizar. E o hidrogênio, ele compartilha esse elétron dele com o cloro. Assim como o cloro compartilha com o hidrogênio. Então, o hidrogênio agora tem 2 elétrons, fechou a sua única camada. E o cloro também fecha a sua última camada com 8. Galera, vou dar continuidade na próxima aula, tá?